Boa tarde, pessoal. A gente tem um talk para bater aqui, que é um talk sobre um assunto relativamente complexo, mas ao mesmo tempo incrivelmente simples, que é sobre como pessoas se organizam, tá? Não no mundo da blockchain, mas sobre como pessoas se organizam em geral. Acho que todos nós temos uma visão de que a gente se enquadra num modelo de organização que a gente chama de quê? De democracia capitalista, certo? Vivemos numa democracia capitalista. Então temos representantes, a gente vota neles de 4 em 4 anos, eles ocupam seus cargos de poder, eles tomam decisões e no final a gente está operando e regulando uma espécie de mercado, né, em algumas meio livre, meio regulado, e é nessa máquina que a gente vive. Essa máquina, pessoal, eu vou falar para vocês e a visão que eu trago é que essa máquina está dando sinais de fadiga. Nós vivemos numa era de insegurança econômica. Acho que muitos aqui vão se relacionar. Talvez vocês sintam que, cara, a economia tá bem. Quem acha que a economia tá bem? Tá boa? Tá tudo bem? A gente está prosperando? O futuro é melhor? A perspectiva do seu filho é melhor do que a sua? Ou até a sua já foi melhor do que a do seu avô, do seu pai? Quando você fala de uma organização humana democrática capitalista, qual que é a ideia? E como a maioria das pessoas ultimamente decide a direção geral das coisas, nós vamos tomar decisões que são melhores para todos nós. Em consequência, enquanto as gerações se passam, a situação da geração seguinte é melhor que a situação da geração anterior. Isso é na teoria, tá? Porque na prática a gente tem alguns marcos na história do Ocidente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, onde toda essa lógica começa a ser quebrada. Eu vou dar aqui alguns panoramas, ok? Quando a gente fala de cripto, vamos falar de Bitcoin. Uma das maiores críticas ao Bitcoin é a crítica do tiozão, tá? Quando você vai falar de Bitcoin com o tiozão vai falar assim, esse negócio de Bitcoin, quero saber disso não, porque Bitcoin não tem lastro. Já ouviram falar essa? Bitcoin não vale nada porque Bitcoin não tem lastro. Aí você pergunta, cara, o que é lastro? A pessoa não sabe o que é lastro. Ela simplesmente não sabe. Ela fala que Bitcoin não tem lastro, mas ela não sabe o que é lastro. Ela fala, Bitcoin não é dinheiro. Aí você fala, o que é dinheiro? E a pessoa não sabe o que é dinheiro. Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção, cara. Como é que a gente critica uma tecnologia falando que ela não é dinheiro, falando que ela não tem lastro, se nós não sabemos o que é lastro, nós não sabemos o que é dinheiro? De onde é que vem essa crítica? E se você parar para estudar esse assunto, você vai descobrir uma coisa que é relativamente impressionante. Não existe lastro em lugar nenhum. O dólar não tem lastro. O real não tem lastro. O ien, o yuan, a libra, o peso, o marco, o franco. Nada disso tem lastro. Porque nós vivemos numa era de dinheiro não lastreado. E essa era existe desde quando? Talvez alguns saibam o dia que essa era começou. Outros não. Mas essa era é uma era muito recente, ok? Essa era começa no ano de 1971. 71 é o ano em que os Estados Unidos tira o lastro do dólar. Eles tiram a possibilidade de converter dólar por ouro e ouro por dólar. E basicamente você pode imprimir dólares à vontade. Esse regime foi instaurado e depois quebrado, né? Quebrado em 71, mas instaurado no ano de 44, no final da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba e a economia, pelo menos majoritariamente no Ocidente e no Japão, devastado, uma devastação econômica sem precedente, teve uma cúpula. Essa é a cúpula de Bretton Woods, onde a ideia dessa cúpula era a seguinte, cara, a economia global acabou. Devastamos o mundo, arrasamos o mundo numa guerra mundial. Precisamos de alguma solução econômica para reestruturar o mundo, para reorganizar o mundo. E tem que ter uma fundação econômica nessa reorganização. Porque pessoas têm que trabalhar, pessoas têm que comer, pessoas têm que ter onde morar, onde cair morto, comer, beber e comprar, e pagar salário, comprar bens, produtos e serviços. A proposta da Europa, na cúpula de Bretton Woods, era a seguinte, vamos nos unir todos os países, e a gente junta todos os países, e a gente cria uma moeda global. Uma moeda que não é de nenhum país específico.
E essa moeda lastreada num conjunto de commodities pode ser a base para uma economia global mais justa. Essa era a ideia da Europa, mas tinha também a ideia dos norte-americanos. Qual que era a ideia dos norte-americanos? Para que criar uma moeda global se vocês podem usar o dólar? Muito melhor. A gente faz o seguinte: nós, Estados Unidos, prometemos para vocês que para cada nota de dólar vai ter um percentual de ouro. Ouro verdadeiro, metal, guardado nos cofres do Fort Knox ou em outros lugares. Assim, nós não podemos inventar dólares que não existem. Só podemos inventar a quantidade de dólares proporcional à quantidade de ouro que nós temos. Então eu não posso imprimir dólar e enganar todo mundo. Legal, né? Você acha que é isso que eles queriam? Não. É isso que aconteceu? Sim. Por quê? Porque os Estados Unidos era uma potência atômica e tinha acabado de jogar 2 bombas atômicas no Japão e ninguém tinha peito para falar que não achava aquela ideia uma boa ideia. Esse foi o acordo de Bretton Woods. Basicamente é quando os Estados Unidos veste lá o coletinho da Faria Lima e fala assim: puta business, mano. Puta case, cara. Nossa. Demais, mano. Vocês me dão seu ouro e eu te dou meu dólar. E aí vocês usam meu dólar para se reerguer economicamente, comprando meus produtos, meus serviços e meu know-how. Então olha que legal, né? A Europa e a Ásia levam seu ouro para os Estados Unidos enche eles de dólar e eles usam esses dólares para contratar a expertise norte-americana para resgatar as suas próprias economias. Puta case, cara. Puta business, mano. E isso funcionou durante muito tempo. Por incrível que pareça, e por mais, né, oportunista que tenha sido, esse modelo funcionou de 44 até 71. O que houve em 71? Em 71 a gente teve um problema muito sério. Os Estados Unidos estavam encalacrados com a guerra do Vietnã. Há mais de 15 anos em guerra com o Vietnã, e aquela guerra não estava favorável para os Estados Unidos, certo? Quem já estudou um pouquinho de história sabe que eles saíram por baixo. Só que enquanto os Estados Unidos insistia na guerra do Vietnã por mais de 10 anos, eles estavam fazendo o quê? Injetando dinheiro nessa guerra. Bilhões de dólares. E aí, cara, aquelas nações europeias olharam assim e falaram: vem cá. De onde é que esses caras estão tirando dinheiro para financiar essa guerra? Né? De onde é que estão vindo todos esses dólares que financiam o esforço de guerra? Será? Será que talvez eles estejam imprimindo mais dólar do que eles têm ouro guardado? E não estão falando para ninguém? Melhor a gente fazer o quê? Melhor a gente pegar nosso ouro de volta. Então as nações europeias começaram a devolver o dólar e pegar o ouro. Devolver o dólar e pegar o ouro. Até que a França, gentilmente a França ancora um navio de guerra na costa norte-americana para resgatar toneladas de ouro. Oi, vim pegar meu ouro de volta nesse encoraçado de guerra. Você poderia, por favor, devolver o meu ouro e pegar esse dólar? Né? Depois desse dia, poucos dias depois desse acontecimento, o presidente Nixon abre uma live, uma comitiva, né? Que no caso a live antigamente não era no YouTube, né? Era na televisão, mas ele abre uma transmissão em rede nacional e internacional. E o presidente Nixon fala o seguinte: para os melhores interesses da economia norte-americana, nós estamos temporariamente suspendendo a convertibilidade do dólar para o ouro. E nós estamos até agora, cara, 71 para 24, dá quantos anos? 53 anos? Nós estamos há 53 anos esperando temporariamente o lastro do dólar para o ouro voltar. E nunca vai voltar, porque não tem como voltar. Porque quando você tira o lastro de uma moeda, você permite que a moeda seja infinitamente impressa. E poder imprimir o seu próprio dinheiro infinitamente, especialmente quando você é a maior economia global e a sua moeda é a moeda de reserva global, é a chance de você fazer a armamentização da economia global. Se você tem essa força, você não precisa tanto da força bélica. A força bélica fica guardadinha. É assim que a gente tem uma hegemonia do dólar. Só qual é o problema aqui? Para começar a entrar no assunto que eu vou bater com vocês. Isso é só a introdução. Passa alguns slides para mim, por favor. Pode passar um slide. Vamos lá. É que tá no último, né? Tem que voltar pro primeiro. Isso.
Tá, agora vai passando um pouquinho, mais um pouquinho, só para parar num slide. Eu não vou fazer tudo não, só quero um slide na tela. Pode passar mais. Passa aí, mais um. Vai lá, pode continuar passando, vai, mais, pode passando. Pode passar mais. Aí, o próximo, deixa aí, tá bom. Qual que é o problema disso? Todas as moedas dos outros países eram lastreadas no dólar, e o dólar lastreado no ouro. Então, o ouro segurava a quantidade total de dólares, o dólar segurava a quantidade total de todas as outras moedas. Quando a gente tira o lastro do dólar para o ouro, a gente acaba que tira o lastro de toda a economia global. E a gente entra no que eu chamo de era fiduciária. A era do dinheiro do banco imobiliário. Vocês acham que o mundo, como ele é hoje, ele é como sempre foi? Não, cara. O mundo que a gente vive hoje é uma aberração socioeconômica. Nós vivemos num experimento anormal socioeconômico que tem 53 anos de idade, que não tem nem o tempo de vida de um ser humano adulto direito, que completou uma vida inteira. E esse experimento começa com o fim do lastro do dólar para o ouro. A era do mundo dos dinheiros de banco imobiliário. Real, dólar, yuan e ien é tão bom quanto o dinheiro de brinquedo. A única diferença é que eles têm o amparo da força de lei. E aquelas notas têm marca d'água, né? Fitinha, para não falsificar. Mas fora isso é a mesma coisa. Como resposta à crise de 2008, o governo norte-americano imprimiu 3 trilhões e meio de dólares para resolver o problema. Imprimiu. Não é imprimir a cédula, porque nem tem cédula para isso tudo. É um cara na tela de um computador, dá 3 cliques e pronto. 3 trilhões e meio de dólares, que nunca viram a luz do dia, agora existem. Esses 3 trilhões e meio foram impressos em 10 anos, entre 2008 e 2017, aproximadamente. Como resposta à pandemia, foram 5,5 trilhões de dólares impressos em 1 ano e meio. E o resultado disso é que 80%, esse número é muito bizarro, 80% ou mais, de todos os dólares do mundo não existiam antes de 2008. Como assim, cara? 80% de todos os dólares que estão no mundo não existiam, não eram contabilizados antes de 2008. E o dólar, como a gente conhece, nasce junto com a criação do Banco Fed, o Banco Central norte-americano, em 1913. Tem uma coisa errada. Se nós criamos tantos dólares, trilhões e trilhões e trilhões de dólares, por que nós não estamos mais ricos? É uma pergunta justa. Se tanto dinheiro foi impresso, onde é que esse dinheiro foi parar, velho? Onde é que esse dinheiro foi parar? E a resposta é, nessa máquina que nós chamamos de uma democracia capitalista fiduciária, de moeda sem lastro, o que existe, na verdade, não é uma democracia, não é um capitalismo, mas com certeza é fiduciário. É um regime que eu chamo de capitalocrata, ou uma capitalocracia. Não é o regime da maioria, é o regime do capital. É um regime onde quem tem mais dinheiro faz prevalecer a sua agenda política. Isso não é democrático. O seu voto na urna fala muito menos do que o dinheiro do mensalão, do que o dinheiro da rachadinha, do que o dinheiro na cueca. Ou se você vai para os Estados Unidos, que é ainda melhor, é legalizado. Eles chamam de lobby. Assim, já que a corrupção é tão boa, a gente legaliza ela. Então a gente dá um nome maneiro, lobby. Né? Lobby é o seguinte, é quando a indústria tabagista, armamentista, farmacêutica, alimentícia, abre o bolso de um senador, mete lá uns 300 milhões de dólares e fecha o bolso do senador. E você acha o quê? Que a decisão final desse aparato político vai ser em função do seu voto numa urna ou vai ser em função do dinheiro que foi travado no bolso de um congressista? É claro que vai ser em função do dinheiro. Então como é que você argumenta que esse é um regime democrático? Ele não é. Ele é um regime capitalocrático. Ele é um regime que obedece aos interesses do capital. E isso influencia a maneira como a gente se organiza. Quando estava rolando a política da impressão do dinheiro como resposta a 2008, de 2008 a 2017, a ideia era, vamos imprimir dinheiro e jogar esse dinheiro na economia. E aí, se esse dinheiro vai para a economia, as pessoas vão enriquecer. Porque mais empréstimos, pesquisa, mão de obra, desenvolvimento, joga o dinheiro na economia. O problema é como que o dinheiro é jogado. Primeiro o dinheiro sai do Banco Central e vai para o Banco Comercial. E aí o Banco Comercial tem que emprestar esse dinheiro.
ok? E ele empresta a juros baixos. Quem é que pode pegar esse dinheiro emprestado? Os ultra ricos. E não as pessoas que estão na ponta. Então a ideia é, o Banco Central imprime um dinheiro que não existe, ele vai para o banco comercial, o banco comercial empresta para uma empresa, essa empresa investe em alguma coisa, aí ela vai contratar um funcionário, aí o dinheiro chega no funcionário. E aí esse cara vai consumir alguma coisa na economia e o dinheiro chega na economia. Em 2015, a GE, General Electric, você conhece essa empresa, GE? Os caras fabricam desde tesoura de alicate de unha, televisão. Negócio, eu nunca vi um negócio desse. Mas a GE não é mais, era um dos grandes ícones da força industrial norte-americana. Um dos grandes produtores de indústria global e um farol da economia norte-americana. Caralho, a GE, cara, a empresa que fabrica tudo, cara. Né? Braço forte da indústria norte-americana. Em 2015, a GE pega emprestado desse dinheiro que veio da impressora 50 bilhões. É bi com B, 50 bilhões de dólares emprestado. Aí você fala, caraca, a GE pegou o dinheiro da impressora, que não existia, 50 bi, pegou emprestado a juros baixos para fazer o quê? Pô, investir em pesquisa, contratar mão de obra, formação profissional, desenvolver um novo produto, abrir mais filiais. Eles pegaram esse dinheiro emprestado e recompraram a própria ação de volta na Bolsa de Valores. Numa economia deprimida, você pega 50 bi que não existia antes, pega esse dinheiro emprestado a juros baixos e recompra a sua própria ação de volta na Bolsa de Valores, o que acontece com o preço da ação? Ele vai para a lua. Você não contratou ninguém, você não desenvolveu nada, você não fez nada de produtivo, nada. Mas você especulou sua própria ação com esse dinheiro. Então o dinheiro não chega na economia. E o que é pior, quando o preço da ação sobe, quem é que enriquece? Os acionistas. Ok? Sendo que os bônus da alta cúpula dessas empresas, os C-levels, chique, né? CEO, CMO, CPO, COO, CFO. Esses caras são remunerados e são bonificados não em função da lucratividade da empresa. Eles são remunerados e bonificados em função da performance da ação na Bolsa de Valores. Então você, cara, é insano. Você pega 50 bi emprestado, recompra sua ação. A ação sobe. Aí você faz uma reunião onde todo mundo se parabeniza. Porra, a nossa ação subiu, né? A gente está indo tão bem, vamos dar bônus para todos nós. Então esse dinheiro que veio da impressora fez o quê? Ele simplesmente foi desviado para os bolsos da elite financeira. É um sistema de eterna concentração de renda. Isso se reflete no efeito Cantillon. Conhece o efeito Cantillon? Depois pesquisa no Google, efeito Cantillon. O efeito Cantillon é a lei que determina o eterno afastamento econômico entre o 1% mais rico e os 99% mais pobres. É o aumento da desigualdade socioeconômica. 1% das pessoas tem mais riqueza do que 99% das pessoas. Essa disparidade não é uma disparidade constante. Ela não é igual. Ela é dinâmica. Só que ela só aumenta. Esse negócio só aumenta. Aí você fala, cara, como que nós temos, sei lá, centenas de anos de um regime democrático e o efeito Cantillon dessa sociedade só aumenta? Como? É claro que não é a vontade da maioria das pessoas que o efeito Cantillon aumente, pô. Senão 99% das pessoas estariam votando para que 1% das pessoas fossem cada vez mais ricas. Mas esse é o resultado. Se esse é o resultado, então seu regime não é efetivamente democrático. E ele nem é efetivamente capitalista. Ele é apenas um sistema de extração de valor. Um sistema contínuo de sequestro de poder de compra e de concentração de renda na mão de uma elite sob a vitrine de um arranjo democrático. Ou sobre a vitrine de um arranjo de um livre mercado e de livre competição de capital. E é por isso que, agora eu vou falar, quanto tempo eu tenho? Só a introdução levou quanto tempo? Quanto tempo eu tenho? Tenho 20 minutos? Ainda tem 20 minutos? Porra, maravilha, tá ótimo. Dito tudo isso, o que eu pesquiso em cripto? Eu pesquiso em cripto por novas formas de arranjo socioeconômico. Não adianta, cara, a culpa é da direita, vou votar na esquerda.
Aí, se nós só tivermos governo de esquerda por 20 anos, todos nós seremos felizes. Isso é quem é da extrema esquerda acredita, né? Aí o cara da extrema direita fala, não, a gente tem que apenas ter governos de direita por um longuíssimo período de tempo, e aí todos nós seremos felizes. E a gente polariza as pessoas ao meio, a metade da esquerda odeia a metade da direita, e vice-versa. Se você pegar o gráfico do efeito Cantillon, que é a aceleração da desigualdade socioeconômica, você vai ver o seguinte, não depende da ala ideológica. Mesmo em períodos prolongados de governo de esquerda ou em períodos prolongados de governo de direita, o efeito Cantillon sempre aumenta. Então, qual foi a diferença? No final das contas, qual foi a diferença? Alguns vão ser mais populistas, vão ter assistencialismo, outros não. E isso muda pequenas coisas no dia a dia de algumas pessoas. Mas isso não muda o destino inevitável. Nós jogamos um jogo que é marcado e nós estamos no lado perdedor desse jogo. 99% de nós estamos vivendo um jogo marcado no qual estamos marcados para perder. E eleger um rostinho favorito da sua ala ideológica favorita não muda esse jogo. Porque esse jogo faz parte da fundação econômica e da fundação política de como nossa sociedade inteira é organizada. A ala ideológica não é capaz de reverter o efeito Cantillon. Seria muito bom se fosse, porque a solução seria votar na ala ideológica que consegue de fato reduzir o efeito Cantillon. Mas a gente está há mais de 100 anos, ou pelo menos 53 anos, do experimento fiduciário vendo que não é possível. Simplesmente não acontece. Não se reduz. Nem no Brasil, nem no mundo. Tá? Raríssimas exceções. E são estados que não são nem tão democráticos como a gente gostaria de que eles fossem. Tá? Dito isso, minha linha de pesquisa é: precisamos pensar em novas maneiras de organizar as pessoas. Novas maneiras de enquadrar a distribuição de poder político e de poder econômico na sociedade. Um dos principais problemas que a gente tem hoje, e para mim é uma das causas raízes do efeito Cantillon e de tudo que eu coloquei para vocês nessa exposição, é a seguinte: nós vivemos num arranjo onde poder econômico é sinônimo de poder político. E a gente não consegue separar essas coisas. Se você tem mais dinheiro, você é melhor representado politicamente. A gente não consegue quebrar isso, cara. É muito louco. Então, se as pessoas que têm mais dinheiro têm maior representatividade política, é óbvio que a política vai se desenhar em torno do interesse delas. Então é óbvio que ao longo do tempo elas vão consolidar cada vez mais poder econômico. E tendo mais poder econômico, elas têm mais poder político. E isso é um loop infinito. Isso é a explicação motriz do efeito Cantillon. Então isso aqui é um exemplo de uma valocracia, que é uma linha de pesquisa nossa. Uma valocracia, como o nome fala, cracia é um regime. Democracia é um regime, aristocracia é um regime, e democracia é um regime, e valocracia é um regime. Então, cracia, valocracia é o regime do valor. É a idealização, e, gente, é um experimento, tá? Isso é muito pequeno, mas é um ensaio, a gente tem que começar de algum lugar. Mas uma valocracia é uma sociedade onde as pessoas que se emancipam econômica e politicamente são as pessoas que têm a maior capacidade de agregar valor para o coletivo. Que é o contrário do que a gente tem hoje. A gente tem uma elite hoje, certo? Inegável, temos uma elite global. Pelo menos no Brasil, na economia. Os ultra ricos. Qual é o mérito? Se a gente vive numa meritocracia, né? Vivemos uma meritocracia. Qual que é o mérito da nossa elite? Vou te falar. O mérito da nossa elite é nós, como sociedade, emancipamos os seres humanos mais capazes de extrair valor do seu semelhante. É assim que nós escolhemos as pessoas que são a nossa elite. Você pode não gostar, mas é assim que funciona. As pessoas que estão no topo do mundo ocidental são as pessoas que têm a maior habilidade, a maior flexibilidade moral e a maior disposição pessoal para extrair o máximo de valor possível do seu semelhante, dos outros. E é claro que se nós somos regidos por uma classe como essa e nós emancipamos pessoas como essa, não é de se espantar que nós tenhamos o efeito Cantillon. Porque nós estamos emancipando extratores. Ok? Nós temos uma mentalidade competitiva extrativista. Isso não é uma alusão, tá, para uma pauta comunista. Eu não acho que a solução para isso é, tá bom, acaba com a elite, vamos pegar o dinheiro, pega aqui na mesa, separa e dá igual para todo mundo. Não acho que isso funciona. Eu acho que a gente pode ter um tipo diferente de meritocracia. Nós podemos reinterpretar qual que é o mérito.
E o mérito de uma valocracia é: emancipamos os seres humanos mais capazes em agregar valor para todos os outros. Mesmo que ainda haja algum grau de desigualdade. Mas a classe emancipada ou a elite de uma valocracia são os seres humanos mais capazes de tornar as coisas melhores para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Isso é um ensaio, tá, gente? Tenham em mente, eu não estou falando para a gente fazer uma valocracia amanhã no Brasil, não, tá? A gente está começando com pequenas comunidades digitais de 500 a 1.500 pessoas no máximo, tá? É um experimento pequeno. Mas dito isso, numa valocracia tem uma série de princípios. Não dá tempo de passar todos os princípios com vocês, mas eu quero passar o principal princípio. Numa valocracia, nós temos uma tecnologia de blockchain, uma tecnologia de cripto para separar o poder político e o poder econômico. Você entende, cara? O poder econômico e o poder político são sinônimos. A gente tem que separar. E para a gente conseguir separar, tem que ter algum artefato tecnológico, porque apenas confiar nas pessoas não é o suficiente. Ah, eu prometo que eu não vou usar meu dinheiro para subornar um político. Não adianta, velho, não adianta. A premissa de cripto é: para de confiar em ser humano e passa a confiar na tecnologia. E qual é a nossa proposta tecnológica? Isso aqui é um indivíduo numa valocracia. Então, carinha com a mão para cima aqui. Somos nós, né? Você viu aqui? As árvores somos nós. Isso aqui é uma pessoa normal. Aqui você tem a comunidade. No princípio de uma valocracia, quando um indivíduo agrega valor para o coletivo, ele recebe um registro digital. Um NFT. NFT. Né? Gente, NFT não é foto, tá? NFT é basicamente um cartório global descentralizado. Quando alguém fala de NFT, esquece o Neymar, cara. NFT é como se fosse um super cartório do mundo inteiro. Um cartório global sem dono. Então, nesse cartório global sem dono, a gente registra: fulano de tal contribuiu com essa valocracia. Primeiro passo, a gente tem que imortalizar o registro individual de uma contribuição individual. Como é que funciona numa empresa? Você é um funcionário de uma empresa. Você trabalha o mês inteiro. E você pode fazer coisas maravilhosas naquele mês. Ok? Não pode? Digamos que você, cara, é um funcionário de uma empresa e naquele mês tu teve uma ideia brilhante. Você recebeu seu salário. A partir do momento que o salário é pago para você, aquilo que você fez é propriedade da empresa. O salário, ele resolve a conta. A partir do momento que o mês fecha e você é pago, qualquer mais-valia gerada pela sua ideia brilhante é concentrada no bolso dos acionistas. É o modelo que a gente tem, modelo do acionismo. Né? A mais-valia é a extração do lucro em cima do salário que eu pago para os meus funcionários. E é por isso que funcionários não podem ser donos. E é por isso que donos e funcionários são separados. Porque os donos têm a sagacidade de extrair a mais-valia dos seus funcionários e resolver essa conta pagando um salário na base para eles. Algumas empresas vão ter política de bonificação e tal, mas não é um agrado, né? Não é realmente compartilhar da prosperidade. Então, quando a gente registra isso numa valocracia, esse registro no cartório digital, ele gera dois ativos. Um ativo, gente, é como se fosse um dinheiro, tá? É como se fosse um bem, é um ativo. Um imóvel é um ativo, um carro é um ativo. O dinheiro na carteira é um ativo, o saldo da sua conta no banco é um ativo. A gente gera dois ativos para esse cidadão. Um ativo a gente chama de badge ou de medalha. E o outro ativo a gente chama de pedra, que é uma alusão à pedra preciosa, né? Tipo um minério. Esses ativos são independentes. O que são as medalhas? As medalhas são um direito de participação política naquela comunidade. Então, se você agregou mais valor para aquela comunidade, você ganha mais medalhas, você tem o quê? Maior poder político. Então, de cara, isso aqui não é democrático. Não é uma pessoa, um voto. É aqueles que mais contribuíram para todos os outros têm maior poder de voto. Ok? Só que como ativo, esse poder de voto, nesse cartório digital global, você não consegue transferir esse ativo para ninguém. Você não consegue vender, você não consegue negociar. É como se fosse um ativo que, uma vez que ele é dado para você, ele fica eternamente preso no seu CPF. Então eu não consigo vender o meu voto, negociar o meu voto. Eu consigo usar ou não usar. Né? Se é obrigado a votar ou não é outra história. Cada valocracia pode decidir. Mas a gente gera um ativo contabilizado
você tem 10 pontos de poder político, você tem 5, você tem 20. E vocês não podem transferir esses pontos entre si. Então, quem mais se esforça naquele coletivo tem maior poder de voto naquele coletivo. Não dá para alguém chegar de fora e comprar. Isso ocorre na empresa, certo? Quando a Boeing foi comprada, vocês sabem a história da Boeing? A Boeing era uma empresa de aviação referência global. Ela foi comprada por um grupo de acionistas. Quando você compra a cota da empresa, você compra o poder político da empresa. Aí eles sucatearam a empresa e os aviões começaram a cair. Simplesmente porque, cara, muita gente fazendo controle de qualidade. Demite isso aí e vamos colocar o lucro no bolso. Muita medida de segurança. Demite esse cara aí, vamos pegar o dinheiro no bolso. Nossa, que processo grande para homologar a segurança do avião. Vamos subornar os fiscais e põe a diferença no bolso. E aí acontece, pessoas morrem. Por quê? Porque o interesse econômico virou o interesse político. Mesma coisa. Uma vez que a empresa foi comprada por um grupo de especuladores, o poder político deles estragou a empresa. Isso não ocorre numa valocracia, porque o poder político ele é distribuído para aqueles que trabalham e ele não pode ser transferido, não pode ser comprado, não pode ser sequestrado. Já a parte do poder econômico é interessante também. Esses minérios, eles são a parcela de toda a riqueza coletiva. Então a gente tem uma tesouraria que é o nosso dinheiro. E esse dinheiro não é um dinheiro inventado. Casta token, meleca token, new token, não sei o que token. Não, pode ser dólar, pode ser ouro. É dinheiro de verdade. O nosso dinheiro mora na nossa tesouraria. Quanto mais você trabalha, mais minérios você tem. E os minérios são o quê? Uma participação na prosperidade coletiva. Pode ser bem simples. Você tem 10 minérios e tem 10 dólares na tesouraria. Cada minério vale $1. Então você pode fazer o quê? Pegar o seu minério, destruir o minério, sacar o dólar, botar o dólar no bolso. Mas você também pode segurar o minério. Porque vai que essa empresa presta um serviço e entra dinheiro novo. E agora, ao invés de 10 dólares, tem 100. Peraí, cara. Se agora tem 100 dólares, então meu minério que valia $1 vale 10. E aqui a gente está borrando a distinção entre dono e funcionário, entre acionista e empregado. Se você quer se comportar como um acionista, então você guarda suas pedras. Porque você está segurando a sua posição na prosperidade coletiva para exercer ela no futuro. É sua escolha. Ou você pode pegar suas pedras e pegar o seu dinheiro todo mês, toda semana. E você se comporta como um funcionário. Mas o poder político e o poder econômico, independente de você se comportar como funcionário ou como dono, todos obedecem às mesmas regras. Ou seja, esse sistema não é igualitário. Ele não é de um viés, digamos assim, pelo menos da visão superficial, tá? De, comunismo, socialismo, todo mundo igual. Porque nem é isso. Essa é a nossa leitura rasa. Mas que seja leitura rasa, porque a gente está falando de forma genérica. Esse sistema não é igualitário. Vai ter pessoas com maior poder político, vai ter pessoas com maior poder econômico, mas todas, desde o cara que faz a parada e trabalha 24 horas por dia e o cara que trabalha 1 hora por semana, todos eles usam o mesmo conjunto de regras. Então não é um sistema igualitário, mas é um sistema isonômico. Isso não existe hoje. Você tem mais dinheiro, você passa na frente da fila do banco. Você tem mais dinheiro, você consegue acesso à saúde mais rápido. Então hoje nós temos uma sociedade onde as regras são diferentes caso você tenha mais dinheiro. Como aqui é tudo software, nessa situação, mesmo o cara que está lá no comecinho e o cara que está lá há mó tempão, eles têm que obedecer às mesmas regras. Ou seja, a Constituição é a mesma para todos. A própria programação da sociedade é o exercício da sua carta constituinte. Tá? Isso é a visão, gente. Eu dei aqui só um gostinho para vocês, porque tem um manifesto inteiro para isso. O manifesto tem mais de 15 páginas. Eu vou falar sobre a Companhia das Índias Orientais, como que o acionismo foi inventado, né, títulos de dívida, como que governos se financiam, como que o dinheiro é impresso. Faço toda uma leitura para explicar isso aqui. Mas o nosso espaço de um talk, essa é a visão que eu queria passar para vocês e vou abrir aqui 5 minutinhos que a gente tem para perguntas. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Alguém tem alguma pergunta? Tem uns 5 minutinhos. Ninguém? Vini Man.
Maravilha, maravilha, querido. Seria interessante você passar o caso de uso com a Casta Guilda, como é que tem sido lá a experimentação com a valocracia. Que eu acho que fica mais fácil a galera compreender do que da própria Nonvilla, que tem mais uma dinâmica de Web3 aí acontecendo. Legal, legal. Nós temos hoje duas valocracias, tá? Acontecendo. Nós temos esse sistema implementado, 80% implementado, mas já é testável. E a gente tem duas valocracias rolando. Uma dessas valocracias é a nossa própria comunidade, a Casta Guilda, que é uma comunidade digital, uma associação de estudos. A Casta Guilda, cara, ela hoje tem 400 membros, aproximadamente. Tem reuniões semanais de estudo, a gente caça airdrop, a gente procura oportunidade no mercado, faz um monte de coisa. Essa comunidade tem 0 funcionários. 0. E ela opera praticamente 24/7. Mas ao invés de ter, né, funcionários, como ela tem 0 funcionários, ela tem 50 colaboradores valocráticos. E todos eles colaboram com essa comunidade na medida que eles desejam. Então pode ter um cara, por exemplo, que é o seguinte: Casta, minha contribuição tem uma live no YouTube, eu pego aquela live e faço os capítulos da live, segmentação de capítulo. O cara gasta meia hora por semana. Ok, você é um colaborador da comunidade. Então você tem acesso gratuito à comunidade e você vai ter uma recompensa valocrática em cima do seu esforço de meia hora por semana. E tem outros brothers que colam na comunidade e fazem, cara, coisa pra caceta. Os caras estão todo dia lá ajudando, tirando dúvida, botando conteúdo no ar, fazendo artigo. A gente registra tudo. E enquanto essas pessoas vão trabalhando, a gente vai emitindo na nossa valocracia medalhas e pedras, minérios para elas. E a ideia é que enquanto isso acontece, nós estamos naturalmente selecionando os líderes daquela comunidade. Olha como é diferente de uma democracia representativa. Uma democracia representativa é você assistir a campanha eleitoral de uma pessoa que você não conhece e você votar para dar poder para quem mente melhor para você. Enquanto que num arranjo como esse, o exercício e a concentração do poder político é o resultado orgânico das pessoas que mais dão o seu suor, o seu sangue e as suas lágrimas para que tudo aquilo aconteça para todos. Então é muito louco, cara. 50 pessoas é muita gente. E essas 50 pessoas trabalham sem hierarquia. Não tem chefe. Todos respondem ao sistema. Então o sistema temos a oportunidade de 2 lives por semana, alguém pode segmentar o capítulo. E todos podem segmentar capítulos. Aquele que segmentar primeiro vai pegar a recompensa valocrática. Os outros podem esperar a semana seguinte. Então, nesse arranjo, se um dos nossos colaboradores fala, essa semana eu não quero trabalhar, essa semana eu quero viajar, ficar com a minha mulher, ficar com a minha filha, você nem precisa avisar ninguém. Você só vai ficar com a sua família, cara, porque alguém vai fazer parada. Entendeu? Então, como você tem redundância e quebra as tarefas em microtarefas e qualquer um pode ir buscar recompensa, você trabalha a hora que você quer, o quanto você quer. E você não tem que avisar ninguém se naquela semana você não quiser trabalhar. A gente só tem alguns critérios. Tipo, se o cara ficar mais de um mês sumido, aí a gente bota ele numa geladeira e fala, cara, você quer continuar ou não quer, né? Mas o mínimo cara, uma vez por mês você fazia alguma tarefinha que seja de 10, 15 minutos da sua vida. Dá pra falar mais, tá? Mas é só um exemplo para vocês ensaiarem. Parabéns, Casta. Acho que é uma ideia sensacional, né? Acho que a sociedade precisa bastante, né, desse tipo de ideia. Deixa eu fazer uma pergunta, né? A gente escolhe modelos, bola modelos, né? Esse é o modelo. E a gente sabe que nem tudo flui conforme esperado, né? Flui com eficiência, eficácia. A gente sabe que, né, pode ter, por exemplo, corrupção nos modelos, né? Falando de uma forma bem de sistema e ampla, né? Vocês chegaram a pensar em alguma situação assim de corrupção, fragilidade, algum ponto mais frágil? Vocês têm, tipo, bad actors propositais, algo assim que teste esse modelo em termos de corrupção do funcionamento dele? Cara, como a gente está começando, a gente ainda não teve tempo de ter uma valocracia rica o suficiente para ser plenamente atacada. Né? Se essas valocracias prosperarem muito e esses tesouros ficarem muito ricos,
a tendência é que pessoas façam ataques mais sofisticados. O que a gente fez foi, durante um ano, pensar em todos os vetores de ataque. E a gente tem alguns. Por exemplo, você não pode transferir o seu poder político, certo? Mas você pode ser subornado. Então, ao invés de eu ir no lobby e dar o dinheiro via o lobby, eu teria que achar os grandes valocratas e subornar os grandes valocratas. E eu poderia corromper uma valocracia. Não é um sistema imune à corrupção, mas é um sistema cuja teoria dos jogos diminui o risco da corrupção. Porque a classe política emancipada são as pessoas que mais ralaram. E é muito mais difícil você subornar uma pessoa que colocou o sangue numa coisa do que uma pessoa oportunista que foi eleita só porque você colocou um número maneiro e botou uma máscara bonita nela, entendeu? Então, a gente não tem como evitar a corrupção, mas a gente pode criar uma teoria dos jogos onde a gente gera menos incentivo econômico para a corrupção e ver onde é que isso vai dar. Isso aqui, cara, é a versão 0.1 da valocracia. Então, é uma parada que tá só começando, tá? Fechamos? Obrigado, gente. Foi um prazer, viu?